A série do Falcão e Soldado. Falcão e Soldado Invernal é a segunda série da Marvel no Disney Plus e uma de suas produções mais importantes e relevantes. A história aborda temas como racismo, traumas e legado, ao mesmo tempo que mantém o entretenimento, recheada com as cenas de ação de altíssima qualidade e alívios cômicos que funcionam muito bem sem forçar a barra. E pra mim esse é o melhor tipo de entretenimento que tem, que diverte, mas também não esquece de abordar temas sérios, políticos e sociais do mundo. E eu acho que essa série ela não recebeu o devido carinho e atenção que merecia na época. E por conta disso eu resolvi aqui abordar dividir ela em pontos que me fazem acreditar que essa é mais um dos grandes acertos da Marvel. Então, começando ali pelo Bucky e pela sua história ali. Apesar do foco principal ser o Sam, eles também desenvolvem o personagem do Bucky aqui. Não recebeu muitas atenções nos filmes, até porque tinha muitos personagens ali para trabalhar e ele não era o principal deles. Mas aqui podemos trabalhar mais a sua psique, todos os seus traumas da época em que ele agiu como soldado invernal e a sua busca por perdão, por redenção, sabe? Tentar se perdoar por todo o mal que ele causou, o sofrimento que ele causou nas pessoas e seguir em frente, sabe? Eu adoro as cenas de terapia dele, apesar de serem poucas, são muito boas e acho que o seu arco, infelizmente, ele foi um pouco apressado ali, mas gerou boas dinâmicas com o Sam, mostrou como eles trabalham bem juntos e os dois têm uma química muito boa e eu espero ver mais disso. E uma grande surpresa pra mim, talvez a maior da série, foi o Zemo. O vilão aqui, ele é muito mais carismático daquele apresentado no filme de Guerra Civil. E conseguimos entender mais claramente o seu ponto de vista sobre os super seres, sabe? O porquê ele os odeia tanto. E até gera certas discussões durante a série, muito boas inclusive, e nos faz até ter um pouquinho de afeiçoamento com o personagem e torná-lo um pouco mais cinzento, digamos. Além de, claro, termos aquela cena maravilhosa do Zemo baladeiro lá, tuts tuts, que é incrível. E eu não entendo porque as pessoas ficaram tão revoltadas, sério, é tipo um frame e gerou todo um alvoroço. Mas, enfim, continuando, eu acho que o Zemo aqui ele também serve pra mostrar. Ele é um. Ele serve pra mostrar o bom caráter que o Sam tem. Porque durante as discussões que eles têm sobre essa visão do Zemo de tentar exterminar os super seres, o Sam aponta toda a hipocrisia dele de tentar erradicar toda uma classe de pessoas ali, simplesmente porque ele os julga perigosos. E isso é um ato de um super ser, de um deus quase. Entende? Então, aí eu acho muito legal como ficou balanceado esses dois personagens. E mostra como o Sam é um cara digno de ser o Capitão América, porque ele tem uma perspicácia, um tipo de visão muito similar ao Steve Rogers, a bondade do Capitão América, e é muito bem trabalhado aqui, dele se contrapondo ali com o Zemo. E os apátridas é outro ponto que eu queria falar aqui. Eles são um grupo de pessoas que querem que o mundo volte a ser como era depois do estalo do Thanos. Um mundo sem fronteiras e mais unido. E apesar da causa ser nobre, eles vão aos poucos vão indo de um grupo de ativistas para um grupo de terroristas.
sabe? E é muito legal ver essa transformação acontecendo aos poucos ali, desenvolvendo realmente essa transformação. E eles entram nesse pacote de de vilões que não são vilões, quase não são vilões, né? Estão ali numa área mais cinzenta, no meio termo ali, digamos, porque o objetivo deles é certo, é bom, eles não estão errados, mas as suas atitudes não condizem com o que eles querem alcançar. E eu acho isso muito interessante, acho que é o maior exemplo até agora que a gente tem da Marvel de consequência dos atos do Thanos, sabe? Homem-Aranha fez isso de uma forma muito superficial, e WandaVision não foi tanto foco. Enfim, acho que foi um evento tão grande que precisava mostrar todas as consequências deles e eles estão diluindo isso aos poucos, certo? E acho que nessa série o maior exemplo é os Apátridas, porque eles são consequência direta dos atos do Thanos e uma visão nova até sobre isso, sobre esse evento, mostrando mais como funcionou o mundo após esse estalado do Thanos. E eu achei isso muito interessante, realmente um tipo de visão que eu não esperava ser abordado aqui. Mas, apesar de tudo isso, apesar desses pontos positivos, eu acho que faltou impacto, porque esse grupo ele é trabalhado de uma forma muito superficial e a gente não sente realmente o impacto das suas ações, de toda a sua influência e da grandiosidade desse grupo. Acho que faltou um momento chave ali, algum tipo de desenvolvimento maior pra gente realmente sentir que esse é um grupo a ser temido, um grupo que precisa ser levado a sério, que pode trazer grandes consequências no futuro. E para a própria trama da série, assim, eu não consigo ver eles como um grupo realmente unido e forte, sabe? Eles não têm um impacto mundial. Cara, eles são um grupo pequeno, sabe? Deveria ser. Eu não sei, eu acho que faltou ali um certo desenvolvimento. Foi feito de uma forma meio superficial. Eu gostei de algumas coisas ali do tema, mas não foi trabalhado da melhor forma, eu diria. O próximo ponto que eu queria falar é o John Walker. Uma excelente adição ao universo da Marvel. E mais uma grande surpresa, porque pelos trailers ali, pelas prévias, eu esperava um vilão mesmo, mais vilanesco. Eu imaginei que os Apátridas fossem ser essa persona de vilão mais cinzento e o Apátrida seria o Apátrida, perdão. O John Walker fosse ser realmente o vilão da série, o cara mais vilanesco e caricato. Mas não, o personagem tem um grande aprofundamento, uma história bem desenvolvida e até mesmo tem uma redenção no final. Sabe, no começo ele parece ser realmente um cara legal que tá tentando ajudar as pessoas, tá tentando ser um bom Capitão América, mas ainda assim ele tem aquela áurea sinistra de um cara perturbado, conturbado mesmo, sabe? Que tá prestes a explodir. E essa explosão acontece, sabe? Isso que é o mais legal. Não era só uma sensação, ela acontece quando o seu amigo é morto por um dos Apátridas e ele enche o cara de porrada, ele mete o escudo até afundar o peito do cara e mancha esse escudo, esse símbolo de justiça, de bondade, justamente com o oposto daquilo que ele representa. Sabe, é uma cena impactante, muito visualmente muito forte, com várias mensagens mostrando que esse cara, apesar de parecer na superfície ali um bom Capitão América, um nice guy, ele não é, cara. Ele é um cara perturbado, explosivo. E acho que algo que contribui para essa personalidade dele, esse personagem até quer reprimir, ele tenta reprimir, mas não consegue,
é o fato dele querer o reconhecimento de ser o Capitão América, sabe? Ele quer ser reconhecido pelas pessoas como o novo Capitão América. E isso incomoda profundamente, porque as pessoas parecem não acreditar nele como um portador desse símbolo do escudo. E isso fica muito evidente naquela cena que eles fazem uma captura e ele precisa de informações, pergunta pro cara se ele sabe alguma coisa dos apátridas e tal. E o cara age assim, insulta até eles. Age como se fosse só um policial qualquer de merda e não tá nem aí. E cara, ele grita, ele berra pra todo mundo ali na sala: eu sou o Capitão América, eu vestindo o traje, usando aquele escudo, eu sou o Capitão América, batendo no peito, e as pessoas agem com uma completa indiferença para aquilo, sabe? O símbolo perdeu o impacto com ele usando. E isso, essa cena das pessoas agindo com indiferença para um homem branco e militar, um ser extremamente frágil como esse, é revoltante, sabe? Então ele tem toda essa carga sobre ele que incomoda profundamente, porque ele não consegue ser respeitado por aquele símbolo, por ser o Capitão América. Uma das coisas que eu mais gostei aqui é que o personagem ele é utilizado para criticar a política dos Estados Unidos em relação ao exército. Aquela cena dele no julgamento, pra mim, é a minha favorita do personagem, em que ele mostra, ele fala assim: beleza, eu sou ruim, eu tô aqui sendo desonrado, eu tô sendo punido, mas tudo que eu fiz por vocês, e como vocês me pediram, eu fui criado por vocês, sabe? Mostrando toda a hipocrisia do governo dos Estados Unidos, da sua relação com os militares. E cara, e tudo isso é muito forte vindo de uma produção americana sobre um país que realmente tem uma profunda relação com a questão militar. Então eu acho que essa cena se torna ainda mais forte. E eu gostei muito desse personagem e espero ver mais dele, e que pelo jeito não vai demorar muito pra acontecer. Outra coisa que eu preciso comentar aqui brevemente é as cenas de ação, porque puta que pariu, que série bem dirigida na questão de ação, assim. Aquela cena do início do Falcão voando entre os helicópteros no deserto ali é muito foda. Não deve nada aos filmes, sabe? Em questão de qualidade. E eu achei isso um grande acerto e um grande. Eu achei isso tudo um grande acerto da série. Outra coisa que eu gostei bastante é como eles tornaram o Capitão América um símbolo de heroísmo mundial. Ele é um herói mundial e não só dos Estados Unidos, sabe? O que acabou gerando dinâmicas e uma mudança de cenários que tornou a série mais dinâmica, assim. Eu gostei bastante disso. E não ficou só no mesmo cenário. Você vai para vários tipos de cidades com visuais diferentes. Muito, muito interessante de ver. E agora vamos para o ponto alto da série mesmo. O que ela mais acerta. A jornada que eu mais gostei de assistir é a do Sam. Em aceitar a sua jornada de aceitação e descobrimento daquele legado que lhe foi passado, sabe? Todos os seus questionamentos em relação àquilo, o que aquilo significa, é tudo muito bem feito, muito bem trabalhado, e é feito, sabe, com carinho mesmo. Eu gostei bastante, porque no começo ele quebra as expectativas e recusa o escudo, dá ao governo dos Estados Unidos, que obviamente entrega para um cara militar aí conturbado, que mancha, desonra o símbolo do Capitão América. E aí é que tá a grande questão levantada pela série. O que de fato o símbolo do Capitão América, o escudo, representa? Acho que tem várias discussões ali sobre como esse aqui,
Esse símbolo representa coisas diferentes para cada pessoa, certo? Ali pro Bucky e pro Steve era uma coisa, era um símbolo de bondade, de heroísmo, justiça, mas para o Sam é algo diferente, é algo que eles nunca serão capazes de entender por terem o privilégio de terem nascido brancos. Então é algo que para ele tem um peso diferente. E é por isso que ele recusa, porque ele não consegue se aceitar como o Capitão América e porque ele também não sabe se deveria ser o Capitão América. Se aquilo seria algo, sabe, algo que um negro deveria fazer. Isso se torna ainda mais profundo quando ele conhece o Azaia. Que, mano, realmente me pegou ali de surpresa, que eu não achei que esse tipo de personagem fosse ser introduzido, e eu achei incrível que a Marvel teve a coragem de fazer isso, que é uma história pesada. Ele foi de fato o primeiro super soldado, ele foi usado como cobaia para a criação do Capitão América, o único sobrevivente desses experimentos, e mostra aqui uma relação, uma dinâmica de personagens que em essência possuem o mesmo objetivo, mas com visões completamente diferentes para alcançar. Sabe? Porque enquanto um sofreu para se tornar o super soldado ali, para tornar o Capitão América um símbolo dos Estados Unidos de heroísmo, então ele acha que qualquer homem negro, qualquer pessoa negra que assuma esse manto seria desonroso, seria uma vergonha, visto que esse símbolo fez o seu povo sofrer tanto. Mas do outro lado, o Sam aproveita essa responsabilidade que lhe foi concebida, para inspirar jovens e tentar mudar o sistema, enfrentar aqueles que estão no poder. Mas sabe, ele faz isso depois de muito se questionar, de muito entender a história do Azaia, ouvir sobre e realmente passar aí por uma jornada de descoberta. Ele passa primeiro a sentir raiva do símbolo, que fez tanto mal para o seu povo, e depois ele resolve de fato assumi-lo e mudar o seu significado, sabe? O que é uma mensagem muito poderosa. Acho que é toda essa história, essa jornada do Sam, do Azaia, mostra como a Marvel mudou a forma de contar a história, como eles estão melhorando nisso. É uma abordagem muito séria, muito profunda, muito bem desenvolvida e interessante, que eu realmente gostei, e fiquei surpreso com o amadurecimento da Marvel. Outra coisa decepcionante, além da superficialidade dos apátridas nessa série, é a história da Agente Carter, que pelos trailers e pelos posters eu achei que teria um destaque maior na personagem, mas ela só teve uma historinha ali em Madripoor, um pequeno momento ajudando o Sam na investigação, e depois é deixada de lado, o que francamente foi bem decepcionante, porque eu acho que a personagem tem um potencial muito grande, certo? Para ela se tornar uma personagem mais presente, e eu achei que esse momento aconteceria aqui na série, mas não foi o caso. E podia ter tirado o tempo do Zemo, sabe? Porque por mais que o vilão tenha se tornado mais carismático, não acrescenta nada de novo, nada que não soubéssemos sobre ele. Então eles poderiam ter usado um pouco desse tempo para aprofundar mais ela, que desde a sua introdução no MCU tem sido bem mal trabalhada. E principalmente com a revelação do final ali, sabe, dela ser aquela chefona do crime. E se eles tinham isso guardado, poderiam ter utilizado de outra forma, de uma maneira muito melhor. E eu só espero que nos próximos filmes ela apareça mais e tenha o destaque que ela merece. Mas vamos para o ponto alto da série.
que é a jornada do Sam. Foi a que eu mais gostei, sem dúvida. Toda essa jornada dele de aceitação e descobrimento sobre o legado que lhe foi dado, que foi passado. Porque de início ele recusa o escudo do Capitão América, ele recusa se tornar esse símbolo por várias questões aí, questão de não conseguir se imaginar, de se sentir o Capitão América de fato. Tem toda essa questão da falta de representatividade aí, porque ele nunca viu um herói negro, então ele não consegue se sentir no papel de um símbolo tão importante, tão forte. Além de também ter toda essa questão de ser o símbolo da América, de um herói americano, e sabemos tudo o que a América fez com o povo negro. Então, será que ele realmente quer usar esse símbolo para se tornar um herói? E, bom, ao recusar o escudo do Capitão América, ele dá ao governo dos Estados Unidos, que obviamente entrega para um militar conturbado e branco que desonra a imagem. E aí é que dá a grande questão da série, o grande acerto, que é de fato, o que significa de fato ser o Capitão América, o que esse símbolo representa. Porque aqui vemos que o Capitão América representa algo diferente para cada pessoa. Então, para o Bucky e para o Steve Rogers era uma coisa, era um símbolo de heroísmo, justiça, bondade. E para o Sam é algo que eles nunca vão conseguir entender, que o impacto e o peso de ser o Capitão América é muito maior para um homem negro. Então, eu achei muito interessante a forma que a Marvel decidiu desconstruir esse símbolo e trabalhar nas suas diversas representações e significados. Além de termos a introdução do Isaiah, que foi realmente surpreendente para mim, porque é um personagem com uma história muito trágica e que eu não esperava que a Marvel tivesse coragem de tratar, mas eu achei ótimo o que eles fizeram. Ele foi o primeiro super soldado de fato, foi utilizado como cobaia para criar o Capitão América e teve sua história apagada e foi o único sobrevivente desses experimentos. Então ele abomina o escudo, ele o rejeita completamente e acha que o Sam deveria fazer o mesmo, visto tudo que esse símbolo causou aos negros. E aí isso faz todos aqueles questionamentos que o Sam tinha no começo aumentarem ainda mais, e ele passa a sentir uma certa raiva dessa simbologia do Capitão América. E no final, é claro, ele acaba aceitando o manto e passa a utilizar ele para inspirar os jovens, para reparar todos os erros do passado e enfrentar aqueles que estão no poder. É uma decisão dele e que se contrapõe com a do Isaiah, e é muito interessante essa abordagem de duas visões diferentes que no final têm o mesmo objetivo, assim, eles concordam em várias coisas, mas suas formas de agirem são muito opostas. E mostra como a Marvel está amadurecendo na forma de contar histórias, sabe? Mostra que eles não vão mais ignorar os problemas do mundo real e vão abordar as coisas de uma forma mais séria e com a devida atenção que elas merecem. Questões sociais, políticas, representatividade, tudo isso eu espero que... Acho que essa série provou que eles estão dando um passo a mais nessas questões, o que é muito importante, visto todo o alcance que a Marvel possui. Então eu achei muito corajoso deles colocarem um manto do seu maior herói num personagem negro e ainda por cima construir esse símbolo, esse manto, essa imagem perfeita que as pessoas tinham, sabe? Foi muito corajoso e eu adorei o que foi feito aqui. E no final, quando
o Sam se torna de fato o Capitão América, que aliás eu adorei o visual. É um traje bem quadrinesco, assim, com as asas. Me lembrou um pouco de uma mistura de Capitão América com Homem de Ferro, sabe? Porque ele voa também e utiliza escudo. Eu achei muito legal as cenas de ação dele. E acho que nos filmes vão ficar incríveis, junto com os Vingadores e tudo mais. E, como eu ia dizendo, a Marvel amadureceu na sua forma de contar a história. E naquela cena em que ele homenageia o Azaia no museu lá, erguendo a sua estátua e contando a sua história que havia sido apagada pelo governo. Sabe, ela é muito impactante, é muito forte, é muito emocionante. Principalmente por ter sido na mesma semana que o assassino do George Floyd, que gerou os protestos do Black Lives Matter, foi condenado. Sabe, então teve toda essa simbologia fora da série também. Que mesmo que tenha sido coincidência, foi ainda a tornou ainda mais impactante. E essa série, pra mim, tudo que ela representa, o Sam se tornando Capitão América, é um impacto tão grande. O fato do seu maior herói, do símbolo da cara da Marvel agora ser um personagem negro, é algo que somente Pantera Negra havia conseguido fazer, sabe? Eu acho isso incrível. E agora eu estou muito ansioso para as próximas aventuras do Sam Wilson, o nosso novo Capitão América. Que com certeza não vai mais ficar somente nas séries, na televisão. Já anunciaram um novo filme dele, então aguardemos. Eu estou muito ansioso e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal